Você sabe quem foram os povos germânicos? Qual a importância desses povos para a história? O que eles fizeram? De onde eles vieram? Se você não sabe quem foram esses povos, você vai aprender aqui em nosso vídeo do nosso canal Portal Sigma. Primeiramente, seja bem-vindo e que você possa aprender um pouco mais de história através desse vídeo. Antes de responder a estas indagações que fizemos logo no início desse vídeo, voltemos no tempo para o ano 27 a.C., onde temos o início de um dos maiores impérios do mundo, o Império Romano. O Império Romano sofreu sua queda no ano de 476 d.C. Contudo, durante o seu tempo de regência mundial, temos a presença dos povos germânicos. Ou seja, no mesmo tempo que o Império Romano regia o mundo todo e era o maior império da época, os povos germânicos estavam ali. Os povos germânicos eram formados pelos francos, anglo-saxões, ostrogodos, visigodos, bretões e os vândalos. Esses povos, juntos, eles formavam os povos germânicos. Eles viviam ao norte do Império Romano e em sua cultura religiosa adoravam vários deuses, ou seja, esses povos eram politeístas. Suas vestes eram geralmente feitas a partir de pele animal, e tanto em suas vestimentas quanto em crenças e língua entre esses povos, tudo isto eles eram, mesmo sendo povos diferentes, eles eram semelhantes em tudo isto, no modo de vestir. Eles eram detentores de uma língua, de um mesmo tronco linguístico, as suas crenças, as suas divindades, tudo isso entre esses povos era similar, parecido. Sendo assim, mesmo sendo povos diferentes, eles pertencem todos ao grupo dos povos germânicos. Uns francos, outros bretões, outros ostrogodos, contudo todos eles pertenciam a um mesmo grupo de povos, os povos germânicos. Todos esses povos eram vistos como uma ameaça ao Império Romano, com algumas exceções, é claro. Sendo assim, a fim de proteger suas defesas, os romanos aumentaram e investiram em suas defesas nas fronteiras contra tais povos. Sabemos que os romanos foram poderosos e o seu império muito poderoso, contudo, mesmo a árvore mais alta está sujeita a cair. Os romanos eram detentores de um exército grandioso que invadia e derrotava seus oponentes. Contudo, os bárbaros tinham ainda um poder militar superior, o que, unido a alguns fatores, concedeu-lhes a vitória sobre os romanos. E assim, desta forma, o Império de Ferro caiu. Os povos bárbaros invadiram e derrotaram o Império Romano. E agora quem mandava no mundo, quem regia o mundo, o maior império do mundo não estava mais na mão dos romanos. O poder mundial agora pertencia a estas tribos bárbaras que, unidas, derrotaram os romanos. Agora o território passou a ser ocupado não mais pelos romanos, mas pelos bárbaros. Contudo, alguns romanos ainda viviam ali, ainda residiam. Em meio a essa invasão, os romanos não foram totalmente mortos, não foram extintos da face da terra. Contudo, ainda ali, junto aos povos bárbaros, romanos residiam, viviam e cresciam e se desenvolviam. Mas os romanos não morreram, seus costumes, tradições ainda permaneceram vivos. Quando os povos germânicos ocuparam a região, eles não impuseram suas crenças sobre os povos dominados, mas se apropriaram da cultura romana. Isso aconteceu no Antigo Egito. Quando os Hicsos dominaram o Antigo Egito, eles não impuseram suas crenças e culturas sobre os egípcios, mas fizeram uso de seus costumes. E também, desta maneira, os povos germânicos fizeram uso de suas culturas, de seus costumes em relação às crenças romanas. Muitos desses povos, na verdade, desejavam ser romanos, ou mesmo se parecer com os romanos. E isso é algo muito interessante, pois nisto vemos a grandeza do Império Romano.
pois se o nosso aliado nos admira, isto faz de nós grandes. Contudo, se conquistamos a admiração de nossos inimigos e oponentes, isto nos faz ainda maiores. Nisto podemos ver uma parcela da grandiosidade e opulência que detinha o Império Romano. O cristianismo foi a crença que estava crescendo muito na época, e não demorou para que alguns povos germânicos aceitassem a Jesus Cristo como seu Senhor e se convertessem ao cristianismo. Os francos foram os primeiros a aceitarem a fé, e após 23 anos da queda do Império Romano, o rei Clovis foi batizado pela Igreja, um acontecimento muito importante para a época. Temos desta época vários relatos e documentos escritos por cristãos como monges e bispos, os quais são utilizados até hoje para saber mais acerca desse período. Dentre os escritores da época, temos Agostinho de Hipona, que foi um dos maiores escritores da época, um dos mais famosos. Com a ascensão dos povos germânicos, temos a transição do período antigo do mundo para a Idade Média. E não só o mundo antigo mudou, mas os próprios povos germânicos também mudaram com isso, pois estes povos outrora eram nômades, agora estavam se fixando em territórios, erigindo e fortalecendo os seus reinos. Bom, este vídeo eu espero que vocês tenham aproveitado e aprendido um pouco mais sobre os povos germânicos, esses povos que foram responsáveis por mudar o mundo do período antigo para a Idade Média. Eles foram muito importantes para a história e juntos derrubaram o que foi um dos maiores, se não o maior império do mundo, que foi o Império Romano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido um pouco mais, e eu peço que, se possível, inscrevam-se no canal, e em breve estaremos fazendo mais vídeos sobre história para que vocês possam aprender um pouco mais sobre o nosso passado, o passado da humanidade. Muito obrigado por assistirem até aqui.